Uma vez eu li uma frase e eu nunca mais me esqueci. Dá para ser um pouco mais feliz com uma vida organizada. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu sou Lívia Braga e aqui nesse canal a gente fala sobre a vida. Nós refletimos sobre como nós podemos levar uma vida mais feliz, sempre baseando-se na palavra de Deus. Todas as vezes que eu penso em organização, sempre me vem à mente um dos versículos que eu acho um dos mais lindos, mais belos da Bíblia, que está em Gênesis, no capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o autor continua: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sempre que eu leio esse texto, eu imagino um grande caos. Algo sem forma, algo escuro, algo talvez sem som ou com muitos sons misturados. E Deus, antes de iniciar o processo da criação, porque a criação foi um processo, Deus estabelece a ordem. Então eu sempre penso, eu preciso ser organizada não como um peso, mas porque o Deus em que eu acredito, o Deus que me criou, é o Pai da organização. Então, como eu vou viver uma vida relaxada, desleixada, sendo que eu amo um Deus que é o Pai da organização? Eu tenho uma amiga que é personal organizer. Se você não sabe o que é uma personal, é uma pessoa que é paga para organizar alguma coisa para alguém. Uma casa, um escritório, um espaço. Ela recebe para organizar alguma coisa. E ela faz muitos trabalhos para pessoas com muito dinheiro, de uma classe social um pouco mais elevada. A gente algumas vezes conversa e ela fala, eu fico impressionada com a quantidade de coisa que essas pessoas guardam e elas não usam. Há coisas que elas nem sabem que tem. Tem objetos que estão simplesmente perdidos lá há décadas e elas nem se lembravam mais. Eu atribuo isso à quantidade de dinheiro, porque quanto mais dinheiro as pessoas têm uma rotatividade maior de itens, de objetos, de roupa, de sapatos. Mas ao mesmo tempo eu penso, a organização não tem relação com status, com posição social. Organização é um exercício. Organização, quando você adquire o hábito de ser uma pessoa organizada, você ganha tempo na sua vida. E quando eu pensei em criar esse vídeo, foi justamente porque com algumas pessoas que eu converso, elas sempre dizem, eu não tenho tempo, eu não consegui fazer isso porque eu tive que fazer outra coisa. E nas conversas sempre surge a questão, eu não fiz tal coisa porque eu precisava fazer tal coisa. E enquanto eu ouço, eu fico pensando, mas se ela fosse um pouco mais organizada, talvez ela conseguiria fazer. Porque às vezes são coisas mínimas e a pessoa deixou de fazer porque ela não teve tempo. Mas ela desperdiçou esse tempo com alguma outra coisa. Então, na minha cabeça, a conta não fecha, mas isso é uma escolha. Eu tive um exemplo na minha casa já desde muito cedo. A minha mãe, de tempos em tempos, separava coisas para doação. E talvez seja um hábito na sua vida isso. Então, ela separava roupas, sapatos, aquilo que não servia mais na gente, ela passava para frente. Desde que eu me casei, eu pensei, eu vou levar essa prática para a minha vida. E eu pensei, eu não quero fazer uma vez e depois deixar esquecido. Então, eu me estipulei, a cada 6 meses, eu pego tudo aquilo que eu não uso mais, roupa, sapatos, seja lá qual for o objeto, não me serve mais, vai abençoar uma outra pessoa. Porque eu sempre acredito que aquilo que a gente passa para frente em bom estado, eu preciso abrir um grande parênteses aqui, há coisas que não te servem mais, mas não servem para ninguém, então jogue no lixo. Mas aquilo que você está em perfeitas condições e você acredita que vai ajudar uma outra pessoa, seja bênção, doe aquilo que não te é mais necessário, você não precisa mais daquilo. E eu trouxe isso para a minha vida, então eu me estipulei, a cada 6 meses eu separo aquilo que não faz mais sentido ter na minha vida.
E eu queria que você assistisse esse vídeo não como apenas uma reflexão, mas que você colocasse em prática. E você pode fazer isso a partir de pequenos passos. Por exemplo, a primeira coisa que eu gostaria que você fizesse: estabeleça contato visual com a sua bagunça. Exatamente isso, visualize aquilo que precisa ser organizado, porque muitas vezes a gente foge. Às vezes tem uma gaveta cheia de papéis, de folhetos, de propaganda, e você simplesmente vai chegando da rua e vai enfiando naquela gaveta. Pare e visualize o que tem naquela gaveta. Você não vai arrumar nada. A primeira coisa que você tem que fazer é visualizar o caos que você está. Tenha consciência de quanto tempo eu vou levar. Observe como está a sua vida à sua volta. Em segundo lugar, imagine como você gostaria que estivesse esse mesmo espaço. Sem roupa, sem papéis, sem brinquedos espalhados, sem louças esparramadas fora do lugar. Imagine como você gostaria. Porque você manda uma mensagem para o seu cérebro assim: eu sei a bagunça que está, mas eu também sei como posso ficar. Então você já recompensa o seu cérebro antes da hora. Próximo passo: colocar a mão na massa. Você não vai fazer tudo de uma vez. Você precisa começar com pequenos passos. Separe alguns minutos, eu não estou dizendo horas, separe alguns minutos do seu dia para manter a sua vida em ordem. Aquela roupa que você faz questão de chegar todo dia e jogar para algum lugar. Aqueles sapatos que ficam jogados durante semanas, porque aí uma hora eu vou limpar, eu vou ver o que vai fazer, eu não sei se eu vou guardar, eu não sei se eu vou usar de novo. Crie um espaço para que você os deixe. Se você tiver o lugar certo, eles com certeza não vão causar nenhum incômodo à sua visão, porque às vezes aquilo está ali parado e o seu cérebro, todo o tempo que está visualizando, está pensando: eu preciso guardar, eu preciso guardar, eu preciso dar um jeito. Aquilo vai sobrecarregando, o seu cérebro entende que é mais uma atividade a ser feita e não, ela não vai ser feita, porque você já cansou sem fazer. Então, encontre lugares para as coisas, mesmo que você não vá fazer naquele momento. Encontre um lugar para essas coisas e marque, agende. Se você não consegue parar uma vez por semana, agende, nem que seja a cada 15 dias. Hoje, nesse horário, eu vou dedicar um tempo para arrumar esse espaço. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Às vezes você está se sobrecarregando porque você não estipula horários, o tempo certo para fazer cada coisa. Ai, mas eu não tenho tempo. Você tem. Às vezes você tem 10 minutos no seu dia. Use esses 10 minutos, coloque uma boa música, coloque alguma coisa que estimule o seu cérebro e faça. Quando você vê, já acabou, nem que sejam 10 minutos, mas coloque isso como prioridade. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito e ilustra exatamente a nossa necessidade de organizar a nossa vida. A história sobre o rei Ezequias, que você encontra em 2 Reis, no capítulo 20, e Isaías, no capítulo 38. O rei fica doente e Deus manda o profeta Isaías falar com ele. Fala: olha, essa doença sua é para a morte, então arrume a sua casa porque você vai morrer. E o final da história você lê na Bíblia depois. Resumidamente, o rei ora ao Senhor e Deus lhe concede mais 15 anos de vida. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico pensando na misericórdia e na bondade de Deus. Deus avisa, Deus visita o rei e avisa que ele vai morrer, mas que ele tem a oportunidade de pôr a casa dele em ordem. Se Deus te dissesse hoje que você tem tanto tempo de vida, daria tempo para você colocar a sua vida em ordem? Eu queria que você entendesse que organização não é uma neurose, não é ser chato. Vamos entender que organização vem do nosso Deus. Deus, quando estabelece a organização, é para que nós vivamos de uma forma melhor, de uma forma mais feliz, com mais plenitude. Então, o vídeo de hoje não é só uma reflexão para você ficar pensando a respeito, é para que você coloque em prática aquilo que o próprio Deus fez quando foi para criar o mundo. Deus pôs ordem antes de começar um trabalho.
Às vezes a sua casa, você não sabe as coisas que tem dentro da sua casa porque você simplesmente não para prestar atenção. Essa minha amiga que é personal organizer, há alguns meses atrás ela foi chamada para separar as coisas de uma pessoa que havia falecido na família. E contrataram ela e levaram ela pro quarto, pro closet, não me lembro, e ela ficou lá separando as coisas da pessoa que havia morrido. E algo chamou a atenção nela que ela compartilhou comigo. Simplesmente depois que você morre, as pessoas embalam as suas coisas. Aquilo que para talvez aquela pessoa tinha tanto valor, depois que você partiu, quem vai tomar conta das suas coisas às vezes não tem o mesmo amor, não sabe o afeto que você tinha por aquela peça, por aquele objeto. Simplesmente, para quem não tem apreço por aquilo, é mais uma peça. E foi justamente isso que tocou nela, quando ela compartilhou comigo. Eram apenas coisas de uma pessoa que já não existia mais. Então, assim, tudo foi embalado, aquilo que não tinha valor foi descartado e foi mandado para doação. O que era jóia, o que tinha alguma espécie de valor, ficou na família. Mas aquilo que não tinha valor comercial foi descartado. E às vezes você está aí na sua casa sem saber o que você tem, porque você não para analisar, você não enxerga, você não tem tempo para saber o que tem na sua vida. Às vezes tem tanta coisa precisando ser jogada fora, às vezes tem tanta coisa nova e você não sabe, porque você não para observar, para colocar em ordem. Que o Senhor te dê ainda muito tempo de vida para você usufruir daquilo que está à sua volta. Assim como o rei Ezequias, Deus deu mais 15 anos de vida e ele usufruiu do reinado e daquilo que ele tinha, que você também tenha muito tempo para viver uma vida plena, mas com ordem. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você não gravar nada desse vídeo, grave apenas essa frase. Para um novo entrar, o velho precisa sair. Então, às vezes, tem muita coisa que você precisa colocar para fora, para que muitas outras coisas novas e boas da parte de Deus cheguem até você. Às vezes, você está obstruindo o caminho com tanta bagunça, com tanta coisa que precisa ser arrumada. Faça hoje uma faxina. Eu não estou dizendo uma faxina pesada. Se precisar ser uma faxina pesada, que você a faça. Mas dê os primeiros passos. Guarde as roupas que estão em cima de uma cadeira. Guarde os sapatos que precisam ser guardados. Guarde os brinquedos. Põe as crianças para ajudar. Eu não sei. Que você comece hoje a ter uma vida mais organizada, porque com certeza você vai ser muito mais feliz. Que esse vídeo não seja apenas uma reflexão, seja uma injeção de ânimo para você levantar e mudar a sua postura e ser a partir de hoje uma pessoa organizada para viver a plenitude que a Bíblia nos garante que nós teríamos em Cristo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, você não paga nada por isso. Se você conhece alguém que precisa de uma vida mais organizada, encaminhe esse vídeo, seja bênção na vida de alguém. Deixa sua curtida para o YouTube entender que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas e nós nos encontramos no próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá! Tchau!